Oi, bem-vindo ao meu canal, tudo bem? Meu nome é Elida. Nesse canal nós estudamos sobre Bíblia, teologia, vida cristã, tudo que interessa esse ambiente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te pedir, se inscreve no canal, ativa as notificações, vai abençoar muito, também vai te ajudar quando o algoritmo for procurar, ele vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Vamos lá então. Estamos na nossa série Estude Comigo, em Atos dos Apóstolos, e hoje estudaremos o capítulo 7. O capítulo 7 é lindíssimo. Por quê? Porque é o discurso de Estevão ali diante da sinagoga dos libertos. Então você vai ver que a gente viu, né, no vídeo anterior, que é o capítulo 6, que Estevão ele foi preso, porque as pessoas estavam com inveja dele por conta do como ele era cheio do Espírito Santo, como ele falava com ousadia, com autoridade, e isso despertou inveja daqueles que eram do partido, ou da sinagoga dos libertos. Então agora está diante do sumo sacerdote, começa o capítulo 7 falando isso, e o sumo sacerdote, após ouvir todas as acusações falsas sobre Estevão, pergunta: é assim mesmo? E aí Estevão vai fazer o discurso dele. E eu queria que você percebesse comigo alguns elementos essenciais no discurso de Estevão. Ele vai apresentar Jesus, mas ele vai mostrar que, assim como o povo judeu rejeitou o seu Messias, o povo judeu rejeita as pessoas que Deus envia. E isso acontece com Moisés, isso acontece com José, mas a gente vai vendo aos poucos, tá? A gente vai lendo porções aqui do texto e vai desmembrando junto. Pode ser? Pega a sua Bíblia, seu caderno, seu papel, sua caneta, para a gente poder anotar junto aí. Mas antes de tudo, é claro, nós não podemos esquecer de orar. Vamos orar junto? Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade rica e preciosa de estudarmos a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Nós te adoramos porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, nós te clamamos nessa hora, fala conosco, fala com essa pessoa, Senhor, que está ouvindo, está vendo esse vídeo. Abre, Senhor, os nossos olhos, nos dá um coração sensato, apropriado, para entender a tua palavra, Senhor, para guardar a tua palavra no nosso coração e assim ela produza frutos. Nos ajude, Senhor, dessa jornada de não pecar contra o Senhor, de nos mantermos santos. Ah, Deus, é o que nós te clamamos nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá? Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Então Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. Ele está começando o discurso dele. O Deus da glória apareceu a Abraão. Então, a primeira figura que nós vamos ver aí. Meio que Estevão ele dá um resumo do Antigo Testamento, né? Bem legal. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da sua terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra, em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus ainda disse: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí, e me servirão nesse lugar. Então ele deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque, e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Vamos parar aí, vamos estudar agora Abraão. Vamos rever essa história, vamos analisar. Estevão, a primeira figura que Estevão quer apresentar ao sumo sacerdote no seu discurso é a figura de Abraão. Abraão é uma figura importantíssima para o judaísmo, afinal, ele é o pai da fé. E aí, vamos relembrar a história de Abraão, né? Lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, Deus vira para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Ok, então Deus dá uma promessa para Abraão e ele cumpre. Então Abraão, Sara e Ló, o sobrinho de Abraão, saem da terra e vão ao lugar que Deus prometeu, que era a terra de Canaã. E nós temos que nessa peregrinação, Abraão não tinha filho, Deus prometeu descendência. Deus prometeu uma terra e Deus prometeu descendência. Só que eles estavam com uma terra, mas ainda não havia descendência. Então chega até num ponto, né, que Abraão questiona Deus. Abraão fala: Senhor, o Senhor falou que você me daria herdeiro, e o único herdeiro que eu tenho aqui é um servo que eu tenho, que é o Damasceno Eliezer, ou Eliezer, não sei se a sua Bíblia tem acentuação ou não. E aí, né, tipo assim, como é que fica essa questão? Deus fala: não, vai ser um filho gerado através de Sara, e esse filho é Isaac. Então nós vemos que Abraão é um exemplo de fé. E, enfim, Abraão continua a peregrinação, e aqui vai citar também
que Deus falou para ele, Gênesis 15, né, quando tem essa conversa toda aí, Deus fala, Abraão, sua descendência vai ser gigante, mas ela vai ser peregrina, porque a medida da maldade ainda de um povo que eu quero derrotar ainda não se encheu, mas eles vão ser escravizados, mas eu me lembrarei do meu povo, eu me lembrarei dos meus filhos, e aí eu os libertarei. Então, existe essa promessa de que Abraão vai ser pai de muitas pessoas, né? A descendência vai ser muito grande, só que essa descendência vai passar algumas dificuldades. Também, qual que é o selo dessa promessa que Deus deu para Abraão? É Gênesis 17, que vai falar aqui também, né? Que é a circuncisão. Então, perceba, Deus, ele primeiro deu a promessa para depois dar a circuncisão. Isso é importante da gente lembrar quando a gente chegar em Gálatas, ok? Então, primeiro Deus deu a promessa para Abraão, Gênesis 12, para só depois instituir a circuncisão, onde a partir do oitavo dia todos os homens eram circuncidados. Ok, então ele deu a aliança da circuncisão, que eu acabei de falar com você, e Abraão gerou Isaac e circuncidou no oitavo dia. E Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Então nós temos aí que após Abraão, Abraão vai ter dois filhos, a princípio, né? Ele vai ter Isaac e Ismael. Só que o filho da promessa é Ismael. Por que a princípio? Porque depois que Sara morre, Abraão casa com Quetura e tem mais 6 filhos. Mas vamos focar em Isaac, tá? Então Abraão vai gerar Isaac. E Isaac vai se casar com Rebeca. Então, após o casamento deles, em Gênesis 24, nós temos aí que eles vão ter filhos. Então, Isaac ora porque Rebeca era estéril, e Rebeca vai engravidar e vai ter gêmeos. Só que os gêmeos lutavam no ventre dela e ela pergunta para Deus por que de uma gravidez tão turbulenta. E aí Deus fala: o mais novo vai ser senhor do mais velho, ou o mais velho servirá ao mais novo. E aí ela entende a questão toda, entende que seria, né, o primogênito não herdaria a bênção, mas sim o mais novo. E aí até conta, né, a Bíblia que durante toda a vida deles, de Esaú e Jacó, que são os filhos ali de Isaac, Esaú era preferido pelo pai, mas Jacó era preferido pela mãe. Então tínhamos essas questões aí. E aí, né, tem toda a questão, toda a história enorme, que infelizmente não dá tempo de entrar aqui, mas Jacó, ele herda a bênção do pai, e ele continua. Então, Jacó, após roubar a bênção que seria de Esaú, ele tem que fugir, porque Esaú fica muito entristecido, fica com muita raiva e quer matar Jacó. Então, Jacó tem que fugir da casa, vai lá para casa dos parentes da mãe dele, e lá ele conhece Raquel, e ele se apaixona à primeira vista por Raquel, e trabalha 7 anos por Raquel, só que o pai de Raquel, Labão, ele dá a filha mais velha, e Raquel não era mais velha. Então, primeiro Jacó casa com Lia, e depois casa com Raquel. E aí temos toda essa questão, todas essas dificuldades que Jacó vai passar, até que Deus o encontra, né, no Val do Jaboque ali, e ali Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. E aí é a nação de Israel como conhecemos. Então, por isso que é comum falar as tribos de Israel, porque os filhos de Jacó que são considerados as tribos de Israel, mas não todos, tá? Mas isso aí fica para um outro dia para a gente conversar. Mas, de uma forma geral, para ficar fácil o entendimento, é a descendência de Jacó, que também é a descendência de Abraão e de Isaac. Por isso que nós conhecemos como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ou seja, um Deus geracional. A promessa começou em Abraão, mas ela continua em Jacó e continua em Isaac e continua em Jacó, ok? Então, de forma geral, né, as duas esposas de Jacó e Raquel com suas concubinas, Bila e Zilpa, vão dar à luz a todas as filharadas aí que Jacó vai ter. Vai ter 12 filhos homens e uma filha mulher chamada Diná. E esses filhos homens são os que fazem parte de quase todos, em sua maioria, das tribos de Israel. Por que quase todos? Porque José, né, que é o filho mais novo, até então, ele não vai ser uma tribo, mas os filhos dele vão ser tribos. Então, José vai ter 2 filhos, que é Efraim e Manassés, e os 2 filhos dele que vão ser tribo. Mas isso é um papo, igual eu falei, um pouco mais complexo, que a gente pode deixar para outra hora. Mas o ponto é, em Jacó, que se tornou o nome de Israel, que é fundada a nação de Israel. Então, é disso que vem a nação de Israel, caso você não saiba. Então, é isso que Estevão está falando aqui. Então, Deus deu uma promessa, então, ou seja, Estevão está lembrando aqui o povo de como começou a promessa, como começou o plano de Deus de resgatar a humanidade. E isso começou em Abraão, continuou em Isaac, continuou em Jacó. E aí, Jacó vai para aqui, né? Jacó gerou os 12 patriarcas. Então, tem os 12 patriarcas, Benjamim é o mais novo, só que Benjamim vai nascer bem depois de José. E José era o filho preferidinho, e agora ele muda agora o foco dele de Abraão para José. Vem comigo. Ó, os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado ao Egito, mas Deus estava com ele. Aleluia, olha que forte, né?
Tentaram mal contra José, mas Deus estava com ele. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e os nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó viu que o Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ele morreu. Ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, em Siquém, pagando o preço certo. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Ponto, que agora a gente já vai entrar em Moisés. Vamos falar de José. Então agora percebe, Estevão começou sua defesa elucidando quem foi Abraão, abrindo caminho, mostrando o início da promessa de Deus para nós, principalmente também para o povo judeu ali, né, mostrando para eles ali. E de Abraão ele foi para Isaac, ele foi para Jacó, e de Jacó ele foi para as 12 tribos. Então ele mostrou também ali como foi a vinda de José. Ele queria chegar em José. Por quê? Porque os seus irmãos o rejeitaram. Então ele quer mostrar o seguinte: toda vez que Deus levanta alguém, é comum o seu povo rejeitar. É comum sofrer essa rejeição. E foi o que aconteceu com José. José até então era o filho mais novo, não havia Benjamim. E José era muito amado por seu pai Jacó. Por quê? Porque ele era filho de Raquel, a esposa que Jacó tanto amava. Só que e José, meio que Jacó não sabia lidar com essa distinção entre filhos e amar todos os filhos igualmente. E os irmãos percebiam isso. Os irmãos percebiam que José era preferido do pai. Tanto que José vai ganhar uma túnica totalmente diferente, totalmente mais bonita do que os seus irmãos. E além disso tudo, como se não bastasse, José ainda vai vigiar os irmãos e dava relatório para o pai. Isso a gente conhece na minha língua como X9. Então, José dava relatórios dos irmãos para o pai. Então, isso também, né, assomava aí no caos familiar que José estava ali vivendo. E também, para piorar a situação, José vai ter dois sonhos separados, né, de que os seus irmãos o adoravam, os seus irmãos se ajoelhavam diante dele. Num deles era esse, e no outro incluiu até os pais. Então, imagina toda essa comoção familiar contra José. E nesse movimento, José vai vigiar os irmãos um belo dia, e o que vai acontecer? Os irmãos vão vender ele para o Egito. Só que quando chega no Egito, Deus estava com ele, como a gente leu. E o fato de Deus estar com ele, mesmo ele estando na casa de Potifar, ele vai ser bem sucedido ali, mesmo como prisioneiro, ele vai ser colocado em posições de honra, e ele vai interpretar o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. E aí vai acontecer exatamente o que José tinha interpretado, porque Deus estava com ele, e um vai morrer e o outro vai ser recuperado do seu cargo. Só que quando esse cara é recuperado do seu cargo, ele não se lembra de José. Até que, um belo dia, Faraó tem um sonho com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 feixes cheios de milho, 7 feixes extremamente mirrados. E aí ele tenta interpretar, chama o sábio, chama todo mundo e ninguém consegue interpretar. Aí o padeiro, é mesmo, tinha um moço que quando estava na prisão, ele interpretava sonhos. E aí manda chamar José. E José interpreta corretamente. E não só interpreta, como também dá uma dica para Faraó. Ele fala: Faraó, vão vir tempos muito difíceis, de muita seca, muita fome, muita dificuldade. Então, eu aconselho que o Senhor, né, contrate alguém que saiba administrar, para que nesses 7 anos de fartura sejamos sábios e não comamos como se não houvesse amanhã, porque vai haver amanhã e vai ser uma manhã muito difícil. Estou parafraseando, ok? E aí, Faraó, percebendo que ele era o homem adequado para isso, contrata José, e José se torna a segunda pessoa mais importante de todo o Egito. Ele se torna o governador do Egito. Ele só estava abaixo de Faraó. Então, de uma pessoa odiada pelos irmãos, vendido pelos irmãos, maltratado pelos irmãos, ele se torna o governador do Egito. Então, nesse cenário, né, de desapontamento, Deus fez a esperança brotar em José. E é interessante você ver isso, porque é o que Estevão está querendo mostrar, sabe? José era um homem chamado por Deus. E sendo chamado por Deus, Deus estava com ele. Mas os irmãos dele o rejeitaram. A família o rejeitou, as pessoas o rejeitaram. Então Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus, mas os seus o rejeitaram, né? João 1,10.
veio para o que era os seus, mas os seus não o conheceram, ou seja, não o receberam como Messias. Então, é a primeira figura que Estevão está querendo comparar de fato aqui, pois primeiro ele precisava fornecer o cerne, né? Fornecer todo o background da situação. Então, primeiro ele fala de Abraão, preparando ele para chegar em José, que é onde ele quer falar. Assim como o José, Cristo também sofreu as mesmas coisas. E literalmente sofreu as mesmas coisas. Porque se você olhar, você vai ver que tem uma passagem que Jesus está realizando milagres e tem uma multidão em volta dele. E a mãe e os irmãos dele batem na porta, querendo chamar ele, querendo levar ele embora, porque achavam que ele estava louco. E até onde Jesus fala, né? Mas e quem que é minha mãe? Quem que são os meus irmãos? Então é realmente bem parecido com a história de José, tá? A gente pode até falar que talvez José seja um tipo de Cristo. Continuando. Vamos lá. É, 18. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José, ou seja, José morreu, e toda a família agora, depois que José se tornou governador, né, ele tem esse reencontro com os irmãos, muito emocionante, em Gênesis 41. Tem esse reencontro com o pai, com o seu irmão mais novo, Benjamim, que também era filho da mesma mãe, Raquel. E ali você vê que eles se reencontram, e como havia muita fome onde Jacó estava, que era Canaã, que era a terra da promessa, José traz Jacó e toda a família, que são 75 pessoas, relatado aqui em Atos 7, para morar na terra de Gósen, que fazia parte da terra do Egito. E era uma terra conhecida como terra dos pastores. Então, José consegue trazer a sua família e cuidar deles, né, nesse tempo de tanta fome, tanta dificuldade. Só que a terra era a terra de Canaã, só que o povo está no Egito, e o povo continua crescendo. Por quê? Deus falou com Abraão: Abraão, sua descendência vai ser grande. Então, enquanto o povo, que a gente chama de povo hebreu, né? Que é judeu, a mesma coisa. Então, enquanto o povo do Egito crescia talvez a um por um, o povo de Deus crescia dois por um, três por um, quatro por um, porque Deus estava abençoando o seu povo, Deus estava multiplicando o seu povo. Tanto que quando começa Êxodo ali, são 70 e poucas pessoas, mas quando termina o livro de Êxodo, são quase milhões de pessoas. Então, assim, foi um milagre da multiplicação de pessoas ali, tá? E aí, nós temos esse cenário, que agora José morre e passa muito tempo, e o faraó que entra, ele não se lembrou de quem foi José e de todo o benefício que José trouxe para o Egito. 19. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ponto, até aqui. Então agora nós estamos mudando de história, percebe? Então, assim como foi com a história de José, já tivemos essa tipologia de Cristo ali em José, e agora Estevão está transicionando para a história de Moisés. E o que ele está falando sobre Moisés? Tá um tempo difícil. E o povo estava multiplicando muito, só que o rei colocou o povo sobre trabalhos forçados. Só que mesmo os trabalhos forçados não impediu o povo de se multiplicar. E nisso, então, ele obriga as parteiras, e Êxodo vai falar sobre elas, né, Sifrá e Puá, a matarem. Quando você for fazer o parto, o rei fala com elas. E você vê que o menino mata na mesma hora. Só que elas preferiram obedecer a Deus, e Deus as abençoou, Deus concedeu que elas tivessem família. Então foi algo bem bonito, assim, delas obedecerem a Deus. Mesmo, né, correndo um risco diante do rei. E ele, nesse cenário, nasce Moisés, e a mãe de Moisés, né, guarda ele até o momento que ela conseguiu, porque era uma criança chora, os outros iam ouvir, e aí já não dava mais, então chegou um momento que já estava insustentável, então a irmã de Moisés, Miriam, vai pegar ele, vai pôr no cestinho perto ali do rio, e a filha de Faraó vai ver Moisés. Vai realmente ficar comovida com a situação ali e vai adotar Moisés. Só que como ele era pequenininho, então ela encontra Miriam do nada, um plano bem arquitetado, vemos. E aí a Miriam oferece: você quer que eu contrate uma ama, uma babá para cuidar dele? E a filha de Faraó fala: não, pode contratar sim, até o momento que ele estiver um pouquinho maior, que dê para levar para o palácio. E aí, né, sabiamente, Miriam pega e leva o menino para a mãe. Até o momento que Moisés é levado para o palácio. Então Moisés vai passar agora 40 anos no palácio aprendendo toda a sabedoria dos egípcios. Então Moisés era inteligente, aprendeu tudo o que você imaginar, porque ele foi criado ali como neto de Faraó, né? Só que o pouco tempo que Moisés passou em casa, ele também aprendeu sobre quem ele era, sobre quem era o povo de Deus e sobre a promessa do povo de Deus de libertação, a promessa do povo de Deus de serem libertos, de terem uma terra, de terem realmente um lugar que é deles. Então Moisés carregava essa esperança como povo de Deus, mas foi educado em toda a sabedoria do Egito. Continua comigo. Quando completou 40 anos, 23, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos,
os filhos de Israel. Vendo o homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ordenou ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Vamos parar até aí. Então agora, percebe, ele mostrou a rejeição de José e agora ele está mostrando a rejeição de Moisés. E na história de Moisés eu acho incrível essa parte. Por quê? Porque você vê que Moisés fala sobre isso, né? O 25. Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. E olha como isso é forte, né? Ou seja, a semente de justiça, a semente de ser alguém que vai trazer justiça, que vai trazer libertação, que vai ajudar o povo, sempre esteve com Moisés. Moisés carregava essa semente de justiça. Só que ele não entendia que tudo tem um tempo determinado, que seria na hora de Deus que as coisas iriam acontecer, e da maneira de Deus, na hora estabelecida por Deus e da forma de Deus. Então Moisés tenta colocar a justiça com os próprios braços aqui. E o resultado disso é que o faraó persegue ele, porque ele tinha matado um soldado egípcio. E aí os próprios irmãos também, você percebe que os próprios irmãos dele, não irmãos literal, mas irmãos hebreus dele, não aceitam, falam, você quer, quem que é você? Quem colocou você como juiz nosso? Você não é nem, como se estivesse falando, você não é ninguém, né? Fica na sua. Então você vê que a rejeição do povo novamente para Moisés. Percebe essa jogada genial aqui de Estevão de apresentar mais uma figura que é importantíssima, porque para os judeus Moisés é importantíssimo trazer a figura de Moisés, um homem tão proeminente no judaísmo, mas que mesmo Moisés no começo foi rejeitado pelo seu povo. E ele continua falando que Moisés ele teve que fugir e ficou em Midian mais 40 anos. E ali nasceram filhos para ele. Versículo 30. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão, e aproximando-se para contemplá-lo, ouviu a voz do Senhor, que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Certamente viu o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito. Então, olha agora que diferença, né? O Moisés que tentou fazer justiça com as próprias mãos, do jeito dele, no tempo dele, agora é convocado a voltar e fazer justiça segundo Deus. Então, Deus usa a mesma semente de justiça que havia em Moisés, mas agora da maneira certa e da maneira que vai glorificá-lo. Então, quero fazer esse paralelo, né? Quero fazer essa pequena aplicação aqui com a nossa vida. Existe algo dentro de você. Existe uma essência única em você, sabe? Você tem algo único que as pessoas precisam saber, as pessoas precisam aprender, as pessoas precisam realmente aprender e estar perto de você para poder pegar isso. Então, talvez você é muito bom em justiça, talvez você é muito bom em falar, em ouvir, em explicar, não sei, você tem algo único sobre você que Deus te deu. Mas esse algo único não é para ser usado da sua maneira, com as suas forças e no seu tempo, mas é no tempo de Deus, do jeito de Deus. Então, que você realmente, sabe, entregue isso ao Senhor, o seu dom, o seu talento, que ele seja para glorificar a Deus. Porque quando é para glorificar a Deus, as coisas acontecem, coisas maravilhosas acontecem. Então, se antes Moisés teve que fugir porque ele usou do jeito dele tudo errado, agora no jeito de Deus ele liberta milhões de pessoas. Então, não é uma propaganda para a grandeza, percebe? Mas é para você subjugar os seus dons, os seus talentos aos pés do Senhor, que do jeito de Deus sempre dá certo. No tempo dele é perfeito. Amém? Vamos lá, vamos voltar. Então agora Moisés ele volta, ele vai realmente libertar o povo. Você já conhece isso, as 10 pragas, que o coração de Faraó se endureceu, e aí o povo saiu do Egito, saiu ali, atravessou o Mar Vermelho, e aí continuaram. Vamos lá, 35. A esse Moisés, a quem tinham rejeitado, ó, percebe de novo, rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador. Então, ou seja, aquele que o povo rejeitou, a esse Deus escolheu.
José, a esse a quem os seus rejeitaram, Deus o escolheu. Então, com Cristo não foi diferente. A quem o povo rejeitou, Deus o escolheu. Deus o enviou como chefe e libertador com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos, os ciclos de 40 anos na vida de Moisés, né? Foi ainda Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, ou seja, uma profecia cristológica que aponta para Jesus. Moisés falando de Jesus aqui, ó. Se levante um profeta semelhante a mim, ou seja, um libertador. E foi o que Cristo fez, ele nos libertou da maldição. É este Moisés quem estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Então percebe que novamente Estevão está querendo mostrar ali para os judeus que Cristo é esse profeta do qual Moisés falou. Então percebe que ele está realmente ali fazendo um discurso lindíssimo. E quanto conhecimento, né, esse homem tinha, Estevão tinha, da palavra, das escrituras e como isso nos ensina. Será que estaríamos preparados para pregar esse sermão, falar dessa forma, mostrar esse conhecimento bíblico que realmente a gente possa? Nossos pais não quiseram obedecer Moisés, mas o rejeitaram em seu coração, voltaram para o Egito dizendo a Arão: Faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro, acho que é Êxodo 32. Nossa, a parte dá uma. Povo, né? Fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com a obra das suas mãos. Ou seja, novamente o povo rejeita Moisés. Moisés que os libertou. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Refã, o Deus de vocês, e mais que vocês fizeram para as adorar? Por isso, vou mandar vocês para o exílio, para além da Babilônia. Forte, né? Então, eu lembro muito de, quando tá aqui, eu lembro muito de, não é essa parte ainda, tá? Mas eu lembro muito de Jeremias 2, quando Deus fala através do profeta Jeremias: Será que eu fui um deserto para vocês? Eu sou a fonte de águas vivas, mas vocês preferiam adorar os ídolos, que eles não veem, eles são cegos e eles cegam o seu povo. Então o povo estava cego aqui, adorando a ídolos cegos, ídolos que são pedaços de madeira que não podiam fazer nada. Então, novamente, o povo rejeita Deus. Percebe Estevão mostrando com muita sabedoria a rejeição do povo sobre aquele que Deus estava enviando. 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, que é Êxodo 25. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, ou seja, o rei Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Olha que agora Estevão está chegando no final do discurso dele e está aplicando todo esse discurso dele, falando: Deus queria habitar no meio do seu povo, mesmo o povo sendo impenitente. Vocês são assim, vocês rejeitaram o Senhor da glória, vocês resistem ao Espírito Santo. Olha que forte. Vocês fazem, ele agora falando pro pessoal ali da sinagoga, ó, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciava a vinda do justo, ou seja, João Batista, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos de Jesus. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Então, agora Estevão está, né, descendo o chicote com força. O resultado disso, como sabemos, é que o povo vai ficar indignado com o discurso de Estevão, e aí, a partir disso, vão levá-lo para fora e vão apedrejá-lo até a morte. E concluindo, né, esse capítulo aí de hoje, é um capítulo muito forte, né? Vai fazer um resumo do Antigo Testamento para nós aí. Mas fica algumas questões aqui pra gente que eu gostaria de elucidar. Primeiro, a sabedoria de Estevão, sabe? Esse homem ele estava preparado para responder. Se eu não me engano, 1ª e 2ª Pedro, uma das cartas de Pedro, ele vai falar que sempre estejamos prontos para responder a razão da nossa fé. Ou seja, se alguém parar de perguntar sobre Jesus, sobre a sua fé, sobre aquilo que você acredita, você estaria pronto para responder sobre isso?
E é algo muito forte para nós, porque Estevão estava pronto. Segundo ponto que eu vejo aqui, será que Estevão tinha esperança de ser liberto? Porque ele viu antes isso acontecendo. Pedro foi preso e Deus o libertou. João e Pedro depois foram presos, foram açoitados e foram libertos. Talvez aqui Estevão tivesse, não sei, né? Tô só conjecturando, ok? Talvez Estevão tivesse essa esperança, essa expectativa também de ser liberto. Mas não foi o que aconteceu com ele, foi diferente. Ele foi o primeiro mártir, ele morreu em prol do evangelho. E isso nos ensina muito sobre comparação, sabe? Não que Estevão estava fazendo isso, eu teria que forçar muito o texto para chegar a esse ponto, e eu não quero fazer isso, mas é o ponto de cada um Deus faz conforme ele quer. E Estevão foi o exemplo de Marte. Estevão foi o exemplo de um homem sábio, sensato, que foi acusado injustamente e morreu apedrejado. E você vê que até na morte dele, como ele glorificou a Deus, e como ele também é um tipo de Cristo. Porque ele foi acusado injustamente, igual Jesus, e olha como é que está a morte dele aqui. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, aleluia, fitou os olhos no céu, ou seja, durante sua dificuldade, durante os haters, para quem você está olhando, para os haters ou para o céu, e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o nosso querido apóstolo Paulo, que veremos em breve. E enquanto apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Percebe um tipo de Cristo aqui? Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Ou seja, até na morte de Estevão, Estevão estava pensando no próximo. E, cara, o que será que Estevão viu quando ele olhou para o céu e quando ele viu a beleza e a formosura de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus? A ponto, cara, deve ter transbordado o coração dele de amor, a ponto dele olhar para o próximo e falar: Gente. Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, que nós possamos ter o coração como de Estevão, sabe? De olhar para Jesus e conseguir perdoar até aqueles que nos apedrejam. Depois disso, ele morreu. Então, capítulo muito forte sobre o primeiro mártir da igreja, ou seja, a primeira testemunha que morre em prol do evangelho, chamada Estevão. E quanto nos ensina, né, que possamos ter um coração como o coração de Estevão, que olha e continua olhando para Jesus, que era cheio do Espírito Santo e manejava muito bem a palavra de Deus, que Deus nos dê essa capacidade, essa ousadia, essa convicção e esses olhos, né, bem limpos e fitos em Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até amanhã. Continuaremos juntos agora entrando em Atos 8. Que Deus te abençoe e fique com Deus.